Olá, como vai? Você está no canal do Cesar Blue? E hoje vou experimentar a comida do melhor restaurante de Castela e Leão. E não sou eu quem diz isso, é a Academia Castelhana e Leonesa de Gastronomia, que os premiou com esse prestigioso prêmio. Olha, espero que aqui na Casa Ojeda, aberta em 1912, a comida seja maravilhosa, porque estou no capítulo número 3, já na rota gastronômica da Nacional 1 desde Madrid pela Nacional 1 até Irún, em Guipúzcoa. E estou procurando os pratos mais tradicionais, autênticos, locais, toda essa comida caseira que eu tanto gosto e estou documentando no meu canal. Cesar Blue conduz toda a parte turística da aventura, e neste caso, a parte gastronômica. Desde cedo visitei Lerma, toda Burgos e principalmente senti uma fome tão grande que dava cãibra. Então já vou entrar para ver o que está rolando. Pois já estou na parte interna do restaurante, que fica na parte de cima. Nossa, que incrível! Estilo bem clássico, castelhano 100%, e a parte de baixo então nem se fala, uma maravilha. Um balcão enorme onde você pode comer suas tapas, seus pinchos, que aliás tem um bom preço junto com a bebida. Eles também têm uma varanda, tem embaixo outra parte do restaurante para porções ou para comer de forma mais informal. E aqui na parte de cima, como o tamanho, é impressionante. Enfim, vou dar uma olhada no cardápio porque estou com uma vontade de provar a comida daqui que você nem imagina. Cardápio curto, ao abrir já vê as 2 páginas. Fala das últimas criações, como molejas de cordeiro com lagostim, ravioles de lula e orelha, flor de pimentão assado e carpaccio de camarão. Também tem as entradas de sempre: língua de boi em escarlate, anchovas, presunto e gicom, foie de ganso, sopa castelhana. Eles oferecem saladas que você já conhece quando faço, leguminosas como feijão vermelho de ibeias com chouriço, cozido de grão de bico e legumes frescos da estação. Corações de alcachofra, aspargos, refogado de legumes ou boleto trufado. Segue para a parte do mar, como bacalhau, linguado, merluza, camas de bomba e, em seguida, o prato estrela da casa. O cordeiro lechal em suas diferentes preparações, assado no forno ou com risoto, ou em formato de costeletas, ou as molejas de cordeiro salteadas. Segue pelas carnes vermelhas de rubia galega, eles têm o lombo, o filé mignon ou os corações de filé mignon. E por último, hein? Que delícia, ensopados e sabores clássicos. Meia perdiz em escabeche com legumes em conserva, pombo bravo de Burgos, cervo ensopado, rabo de boi ou patinhas de cordeiro ensopadas. Enfim, o cardápio já está decidido. E agora sim que comece a comilança e a festa gastronômica de hoje. Com essa meia porção de línguas. Sim, eu tinha que pedir novidades, porque gosto de experimentar coisas novas, então pedi a língua de vaca, aqui no Escarlata, com um escabeche de cogumelos níscalos deliciosos, que parece um encantamento de Harry Potter. E vinho, claro, o vinho Ribera del Duero, recomendação da Casa Palácio de Vila Chica. O Criança de 2020 é um dos vinhos servidos em taça. E, claro, pão, cara, me deram para escolher entre alguns tipos de pão, e eu escolhi, bom, a torta de azeite. Vou começar justamente provando o vinho. Gosto cada vez mais de vinho, está delicioso. Vamos provar a língua. Sempre dizem para quem fala muito que se nos deram língua para comer, pois hoje você vai ver só. Já falo bastante, ainda mais enrolando, vamos ver o pão, a tortinha de azeite e vou direto na língua que vem. Em formato de embutido. Que espetáculo, que delícia, que delícia. Bom, embutido enlatado, na verdade não, ou tipo em forma, não. Eles colocaram tudo em uma forma aqui, tudo cozido. Eu adoro língua. Eu tinha entendido que os níscalos vinham em formato de patê. Ai meu Deus, estão deliciosos. Que combinação boa. A torta de azeite também está uma delícia. Que começo maravilhoso. Está realmente muito bom. De verdade, achei uma entrada genial. Combina muito, mas muito mesmo. O níscalo com a língua. Não sei porquê. Os miúdos, como eu sempre digo nos meus vídeos, muitas vezes ficam em segundo plano nos restaurantes, viu? Eu quase gosto mais dos miúdos do que do resto do animal, viu? Nunca vi que eu me lembre, por exemplo, o coração. Bom, no Peru eles chamam de anticuchos o coração. Eu experimentei uma vez em um restaurante peruano, mas é só para dar um exemplo de coisas de miúdos que muitas vezes não encontro nos lugares. Por enquanto, começamos fabulosamente bem, isso me chamou muito a atenção.
No cardápio você já vê que é muito bonito, porque é a flor, mas é a flor de pimentão assado e bacon ibérico com ventresca de atum. Olha, me chama a atenção o quanto é bonito, e o fato de dizer que é com bacon ibérico e que é de pimentão, mas não é de pimentão, é mais de atum. Enfim, as lascas foram colocadas como flor, aqui o pimentão que a aparência tem junto com bacon ibérico. Vamos ver como fica essa mistura, é assim que se faz. Pequenos montadinhos, um pouquinho de pão, um pouquinho do bacon, um pouquinho do atum. Que alegria me dá experimentar essas coisinhas que são, bom, novidades. Ostras. E o pimentão, você realmente não sabe como está, né? Eu acho um pouco, mas claro, é uma flor. Também não vão colocar uma montanha. Ontem mesmo falei que prefiro bonito em óleo do que em escabeche. Esse aqui é escabeche, não está tão seco, mas sempre fica um pouco mais. Gosto de comidas mais gordurosas, suculentas e molhadas. É uma salada morna de verdade, viu? Porque o pimentão está morninho. Hoje também vou tentar comer tudo com um só pedaço de pão, como o nutricionista me recomendou, então vamos racionar. Belos pedaços, hein? Belos pedaços de atum. Isso aqui deixa a boca pronta para tomar 3 taças de vinho, hein? Está ótimo, mas ainda prefiro no azeite, especialmente se for de oliva. Bom, a pancetinha está muito gostosa. Olha, aqui você pode ver que aparência que tem. Os pimentões estão desmanchando, para mim são os protagonistas do prato. Se você coloca tudo junto, o caldo que vem do bonito e do pimentão é algo magistral. Bom, e o baconzinho? Pedi meia porção de tudo o que dava para pedir, meia porção. Assim posso pedir e provar mais coisas. Então vamos para a próxima provinha. E esse prato eu tinha que pedir de qualquer jeito. As feijoadas de Ibéas são um ensopado tradicional com feijão vermelho. De onde? Bem, de Ibéas aqui do lado, né? Especificamente de Ibéas de Juarros. Próximos aos sítios arqueológicos de Atapuerca, esses feijões têm cor vermelha bordô e são bem brilhantes. O ensopado tradicional leva sua morcilha, seu chouriço, sua panceta. Alguns ainda adicionam orelha ou focinho de porco e costumam servir com pimentas piparras. Veja como são essas piparrinhas. Por favor, isso me deixa tão feliz, de verdade, estou te dizendo, que felicidade, olha só, que cremosidade, que cremosidade. Isso aqui é nota 10, isso aqui é nota 10. É que eu gosto de encontrar... que cremosas, esse caldo está tão delicioso que parece até um creme. Que coisa boa é a Espanha e a variedade gastronômica que temos, hein? Deliciosa a piparra que ele adora. Aliás, ao amigo Denis, se você estiver me vendo, Denis comenta, hein? Arde na medida certa e acompanha muito bem esse tipo de prato, hein? É verdade, tem gente que come até o talo, outros, porém, comem só a pontinha. Também dizem que se a piparra está mais reta ou mais torcida, arde mais ou menos, mas essas aqui não ardem muito, a boa piparra. Vamos ver como me saio com o chouriço burgalês. Hoje é um dia, hoje está fresquinho em Burgos e cai muito bem um bom chouriço quentinho nesses dias frios. Aqui com esse ensopado. Bom, isso é uma maravilha, não sei se você já provou. Me conta, qual é o prato típico da sua cidade, do seu povoado? Aquele prato tradicional que você ainda não viu no canal? Vou me esforçar para ir gravar e documentar, viu? Meu Deus, como está a pancetinha? Onde tem gordura, tem alegria, né? Isso aqui já está enchendo. Vou falar mais alto e espero que o microfone não distorça. Deliciosas essas piparrinas, hein? Pois é, comida caseira. Tradicional, centenário e com produto local. Era isso que buscava nessa saga. Espero que você já tenha se inscrito no canal para não perder os próximos vídeos, hein? Ué, porque a mesa está se mexendo? Faça um terremoto para ajudar a morcilha? O que você quer que eu diga? Se você está em Burgos e não come uma boa morcilha, parece que nem esteve em Burgos. Morcilha, morcilhona, morcilista, como é gostosa, né? Existem vários tipos, mas esta é a de Burgos. Gordura, sangue, cebola, arroz. Minha nossa, com tanta morcilha na Espanha, falar morcilha já lembra essa. Burgos. Não sei porquê, digo que não sei porquê, os outros lugares, né? Por exemplo, a boa e deliciosa morcilha de León, picante, e depois a quantidade de variações que existem, não só de cebola, mas só de arroz. Com ou sem pinhões, com ou sem uvas passas. Morcilha fina, grossa, muito grossa, curta, longa, defumada ou sem defumar. A morcilha do compango, a morcilha do bucata, a morcilha frita, a morcilha cozida,
a morcilha empanada, o mexido de morcilhas, a morcilha para o café da manhã, para o jantar e para o lanche. Que isso seria um sonho realizado. Um pouquinho mais de torta de azeite, um pouquinho mais de pimenta piparra e seguimos com um pouquinho mais de comida. Me senti obrigado, apesar de já ter pedido muita comida, a provar o ensopado de patinhas de cordeiro. Sim, aqui você vê, olha só que aparência, isso é um espetáculo, vem com um pouco de xistorra, aparece na parte de cima. Bom, e as próprias patinhas? Colocaram aqui do lado um prato para eu ir colocando os ossinhos. Está muito fumegante, muito fumegante, dá pra ver que tem um bom fundo aqui, um bom molho. Esses molhos dão um trabalho que você nem imagina. Está uma glória bendita. Olha, acho que vou comer mais de um pão hoje. Tem que cumprir. Mas você não faz ideia de como está bom. O ensopado lembra o molho das dobradinhas, um pouco pegajoso e com páprica. Cebola, alho, isso aqui que é tipo uma xistorra, não tem pimenta, mas é um pouquinho picante. É meia porção, viu? Como pedi tantas coisas, perguntei se podia pedir meia porção de água e me disseram que sim. Acho que isso acontece com todos, mas às vezes digo duas coisas. A primeira, às vezes quando vai só uma pessoa numa mesa, eles aceitam servir meias porções de alguma coisa, tipo arroz, que normalmente é para 2 pessoas, e às vezes eles aceitam fazer para um só se você vier sozinho, mas se vierem 4, eles não fazem 4 arrozes, fazem um para os 4. E também aproveito para dizer que, olha, eu nunca aviso os lugares para onde vou. Não tenho acordo, colaboração ou pagamento envolvido. Além de tudo isso, eu pago minha conta nos restaurantes e não aceito ser convidado em troca de gravar um vídeo, nem em troca de dinheiro, nem nada. Para poder escolher eu mesmo os restaurantes e dar minha opinião 100% sincera na verdade, continuo te dizendo que isso é um vício. É que eu adoro. Isso aqui é puro colágeno, essa é uma textura que quando criança eu detestava. Eu não gostava, mas de jeito nenhum, viu? Dos dobradinha que eu adorava, né, a parte do pé, nada, isso pra mim era incomível, pé de porco, nada, isso eu não gostava. Com o tempo, não sei se nosso paladar fica mais apurado ou se, ao experimentar mais, passamos a gostar do que antes não gostávamos. Porque é curioso, eu nem gostava de cebola, viu? E agora eu sou fã de cebola, mas é por causa da textura, viu? Sei que para jovens, texturas podem ser difíceis, essa é bem gelatinosa. É miúdos de novo? Então eu repito o que disse antes, infelizmente não tem muitos miúdos. Nos restaurantes eu vejo bem mais as patinhas de porco do que as de cordeiro. É um prato muito de lamber os dedos. Aliás, eu sempre corto o som quando coloco a comida na boca, porque não gosto do som da mastigação, nem curto quando vejo canais onde as pessoas estão mastigando a comida. Isso é, pessoal, não critico, são minhas manias, por isso corto, mas já ouvi quem discorde. Esse aí não come a comida, porque ele corta quando leva à boca. Bom, eu corto por esse motivo, mas comida não se joga fora, viu? Esse refogado também tem pimentão, o verde, pimentão vermelho. Sobre o refogado, são cozidas as patinhas, imagino que depois tiram as patinhas e trituram o refogado, porque essa textura, poxa, é celestial, arde um pouquinho, coisa que eu adoro. Aliás, entre os pratos eles trocam meus talheres o tempo todo. Boa louça, serviço muito bom, tudo isso, lembrem-se que também faz parte do preço, viu? Muitas pessoas dizem que só se importam com a comida. Não, você nunca foi a um restaurante em busca de uma experiência onde a comida é a protagonista? Mas não é só isso, viu? Com certeza, sem toalha de mesa, talheres de plástico e atendimento de moletom, você não valoriza igual, né? Então é a mesma coisa. Este é um dos pratos mais tradicionais, exclusivos e antigos da culinária de Burgos. O pombo bravo é raro nos restaurantes, mas é um prato vindo da aristocracia e dos conventos de Castela. Carne vermelha, saborosa e firme, geralmente pequena como codorna, preparada com cebola, cenoura, alho, vinho tinto e louro. Às vezes colocam chocolate amargo, e nesse caso vem com um baconzinho, que é muito bonito, não sei o que tem aí dentro, e com seu patê, que é a apresentação. Eu vou começar por esse baconzinho, mas o que é isso? Não sei, é bem macio. Não sei, é bacon com algo mais, mas não sei o que é. O patê eles servem em cima de um pedacinho de pão, vou experimentar também. Enquanto o pombo esfria um pouco, que vem fumegante, é como um pão de ló embebido com patê. Ah, que coisa curiosa. Me lembra quando nos Estados Unidos te servem o cornbread, o pão de milho, que parece um bolinho junto com os defumados. Enfim, vamos lá, vamos atacar esse pombo aqui que vem bem coberto com o molho do ensopado. Ui, isso se desmancha. Eu ia pegar com a mão, vamos, que o que é isso? Isso é nota 10, isso é um 10 absoluto.
Com razão, quando alguém gosta muito de você e quer se referir a você, diz: "E aí, tudo bem?" Pichon, um bom pichon, pichon, é um prazer. Já estou vendo os trocadilhos, porque claro, entre o pichon e o lechazo, primeiro o pichon e depois o lechazo. Aliás, segunda taça de vinho, que delícia, um bom revirita do duelo. Aqui acompanhando, eles também tinham alguns vinhos do Rio Arlança, que fica aqui perto, passa aqui do lado, por Lerma. Estive lá esta manhã gravando vídeos. O pombo não é muito gorduroso, é meio seco, por isso geralmente é servido com bastante molho. O molho está ótimo, adoro o ensopado. Bom, pedi outro pedaço de pão e acabei de perceber que a câmera parou enquanto eu comia o pombão. Não sei em que momento, mas só para você saber, eu terminei e ainda estou com fome demais. Vamos continuar e aqui está o cordeiro assado de Burgos. Isso não é apenas um prato, é uma declaração de identidade. Cordeiro lechal da raça churra é assado lentamente no forno a lenha, nas panelas de barro, onde só se adiciona água, sal e um toque de gordura natural. Não precisa de mais nada, carne macia, suculenta, que desmancha no garfo e pele crocante. Séculos e séculos de tradição pastoril e familiar à alma enorme de Castela. Um prato só, experimentar é obrigatório quando você está em Burgos. E também pedi a salada, claro que sim, para acompanhar esse manjar. Nada melhor do que uma salada de alface e cebolinha. Olha, me parece uma porção bem grande, vou te dizer. Maior do que a de ontem. Eles colocaram parte da costela. Olha, isso aqui já está desmanchando. Vou começar pela pelinha. Hoje sim, vamos ver se está boa. Vou pegar com a mão. Olha, que lechazo, amigos, isso é Castilha. Ontem não veio a parte da costelinha, hoje sim veio um pouco da parte aqui do costelar, que eu adoro. A carne se solta só de passar o garfo assim, um pouquinho para cima. Pulled lamb, ou seja, cordeiro desfiado. Não sei por que isso não volta a ficar na moda, como já esteve no passado. O leitão e o cordeiro jovem assado são os principais pratos da gastronomia espanhola. Poxa, são dois pilares, né? Eu quebrei a promessa do pão, né? Aqui vou eu com o segundo pedaço perfeitamente assado no ponto certo de sal. Repito que não é só a comida, é também o serviço. Tem um monte de garçons super atenciosos em todas as mesas. Olho ao redor e vejo que todos estão sendo atendidos. Ninguém está esperando. Tem muito papel aqui, né? Mas estou aqui para dar conta disso. Não existe prato mais simples que este. Não digo que seja fácil, mas mais simples comparado a água e sal. É que isso é impossível. Tanto faz que pra mim é o rei dos assados, até mais que o leitão. Olha que eu sou fanático por leitão, viu? Rapaz, já comi muito leitão na vida. Mas olha, é que simplesmente é outra coisa, viu? É outro tipo de gordura, outro tipo de digestão também. Depois, repito que agora que está na moda fazer saladas com um monte de ingredientes, eu acho que o melhor é uma salada simples para um assado como esse. Já faz 3 dias que preparo o roteiro para conhecer boa parte do que há por aqui. Dá para vir aqui de Madrid, diretamente, só para comer o echazo, viu? Muita gente faz isso. Há muitos ônibus de excursão, pode vir de carro, muitos hotéis, a cidade é incrível para visitar. Eu ainda não conheço tudo o que ela tem. Mas mesmo que não tivesse absolutamente nada e estivéssemos em um terreno baldio, a visita pelo encanto vale a pena, viu? Produto 100% nacional, não 100% local, é que isso é insuperável. Acho difícil fazer comparações ou rankings sobre churrasco. Há a dúvida sobre a necessidade do selo Indicação Geográfica Protegida. Eu acho delicioso, como todos os que costumo experimentar. Não sei quanto peso vou levar para casa depois desse passeio. Aqui é terra de agricultores camponeses que comiam isso para ter energia no trabalho e gastavam tudo depois. Hoje em dia, vou passar a tarde andando pela cidade. Mas claro, não é igual sem o mesmo desgaste. Me surpreende que mesmo um pouco cheinho, ainda dou conta de tudo. Ufa! Terceiro dia da rota, terceiro dia sem marmita, terceiro dia de molhadeira. Acho que isso facilita a minha digestão, hein? Não é molhadeira, falo da salada. Acho que ainda cabe a sobremesa, já entro. Já vi umas sobremesas que eles têm ali preparadas que parecem sensacionais, então pelo menos uma. Vamos ver se consigo comer 2. Vamos lá, pedi 2 sobremesas, essa é a primeira delas. A massa folhada eu já tinha visto na entrada do salão e tinha chamado muito a minha atenção.
Olha, é um 1000 folhas com creme de leite dentro, parece muito bom, de verdade. É o clássico da casa e outro clássico é a esfera de chocolate quente, que olha, eles montam aqui mesmo na mesa. Ela vai se abrindo aos poucos e você vai curtindo enquanto faz seu vídeo para as redes sociais. E claro, isso é muito legal. Vou começar a comer agora. Veja, a esfera tem um sorvetinho dentro. Poxa, já desmontei ela, parece um ovo de camadas, tem muitas coisas dentro, vamos ver como é. Quanta coisa! Ei, o chocolate derretido está muito bom. Tem dentro como se fosse uma espécie de farofa de vários biscoitos. É muito doce, muito, muito, muito doce. É uma sobremesa técnica porque dentro tem sorvete. Oh, está realmente delicioso. Mas eu percebi que as sobremesas estão um pouco caras. Nossa, é algo semelhante, não são aquelas balinhas que estalam, mas lembra. Crocante, estalando, a cobertura de fora é como a do chocolate Kinder. Na verdade é um Kinder, mas recheado com sorvete. Essa sobremesa é nota 10, vou para a próxima. A estrela da casa, o Super Milhojas. Isso aqui é meia porção, me ofereceram que poderia ser meia e eu disse então meia. Aqui vai uma mistura de nata e creme, partes iguais. Essas sobremesas tão altas são difíceis de comer. Olha que eu normalmente abro a boca como um hipopótamo para colocar tudo de uma vez, mas nesse caso eu acho difícil. Vamos ver. Se o outro era bom, este está ainda melhor. Que creme, creme bem denso, bem espesso, no ponto certo de açúcar. Que 1000 folhas, adorei, viu? Insisto. As sobremesas são caras, mas muito boas, com um pouco de caramelo em cima. Um espetáculo? Vamos ver. E a folha de chocolate, o que achou? Muito bom, o chocolate também. Ótima sobremesa. Sim, senhor, as sobremesas estão à altura da comida. Que dia incrível. Mais uma vez me sinto feliz, contente e, acima de tudo, muito agradecido. De verdade, de coração, muito obrigado por me acompanhar mais uma vez nessa aventura. Obrigado por chegar até aqui, até o final. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um super like. Se inscreva se ainda não fez isso. Tolom, tolom, tolom. Ative o sino completo para receber uma notificação quando tiver vídeo novo. Isso é tudo por hoje. Nos vemos no próximo restaurante. Tchau.